Bom, estamos chegando no nosso horário. O Parucênio, trabalhador da casa, vai fazer o preparo da tarde de hoje. Boa tarde a todos. O preparo é do livro Vida Feliz, uma psicografia de Divaldo Franco pelo espírito Joana de Ângeles, capítulo 93. Cuida-te para que o pessimismo e a revolta não se agasalhem nos teus sentimentos, anestesiando ou exacerbando os teus nervos. Reconsidera atitudes e ocorrências desagradáveis, revestindo-te de bom ânimo e prosseguindo imperturbável. O teu estado de espírito muito contribui para o resultado de tuas aspirações e dos teus atos. Quando encetas uma tarefa com mau humor ou rebeldia, já perdes a melhor parte da realização. Em todos os teus empreendimentos, coloca o sol da esperança com o calor do otimismo e o êxito te será inevitável. Então, Joana vem nos abrir os olhos quanto à sintonia que nós estamos fazendo. E para nossa reflexão, vou trazer um trechinho aqui do livro dela, Leis Morais da Vida, em que ela fala o seguinte: afinas com o que sintonizas, estás com quem ou com o que preferes. Qualquer que seja o preço da responsabilidade, por mais alto o ônus do sacrifício, estás destinado à felicidade e por lográ-la terás que investir todos os esforços, abandonando as faixas do erro e do crime em que te comprazes, a fim de alcançares os cumes da vitória sobre ti mesmo. O grande esforço que a gente tem que fazer é o vencer-se a si mesmo, que ela fala aqui. Quando Jesus veio até nós, estando aqui encarnado, ele falou sobre isso, sobre a reforma íntima, sobre a gente olhar para dentro, sobre a gente ser melhor, fazer ao próximo aquilo que você quer que ele faça para você e amar a Deus sobre todas as coisas. Que realmente a gente aproveite os momentos em que a gente tem a oportunidade de estar aqui, que a gente venha fazer os cursos para que a gente consiga com maior facilidade olhar para dentro e conseguirmos vencer as nossas más inclinações. Muita paz. Então, nesse momento, vamos todos elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, de infinito amor e de infinita bondade. Ao nosso Mestre Jesus, o orientador maior de nossas vidas, o nosso grande amigo. E pedir que nos envolva nesta tarde, nos sensibilizando a alma, para que possamos aproveitar e compreender, interiorizar todos os conteúdos que nos serão trazidos no estudo desta tarde. E vamos pedir a Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa, que com seu carinho e a sua inspiração envolva o Fernando Lucena, trabalhador da nossa casa, nos estudos que ele preparou para compartilhar conosco na tarde de hoje. Graças a Deus. Boa tarde. Bem, vamos lá, já era para ter preparado antes. Muito bem, muito bem. Eis que, na terça-feira, chega a chamada pelo WhatsApp daquela loura, aquela que pede. E bom dia, querido. E ela me convidava aqui para esse bate-papo de hoje. Eu falei, bom, ok. Tem outro jeito? Ela, não, eu estou pedindo. Por enquanto. Né? Eu falei, ok. Qual o tema? Ela falou assim, tem alguma sugestão?
Aí a gente, aproveitando um pouquinho da tecnologia, né, tem um aplicativozinho aqui do Evangelho, abre aleatoriamente. E aí eu coloquei para ela, deu aquela pausazinha lá, vi as duas setinhas azuis. E aí não tinha volta, não tinha retorno. Aí eu falei, bom, deve estar analisando se é isso mesmo, se cabe, deve estar consultando as esferas superiores. Aí daqui a pouco ela falou assim, gente, eu não acredito. Eu falei, o quê? Essa leitura caiu para mim por quase um ano. Eu falei, não exagero. Ela, sim, por quase um ano, antes da abertura do Seja. E aí eu trocava o Evangelho, abria de outra pessoa, naquela tentativa de, não é possível, deve estar marcado, viciado, né? E caía a leitura. Se não era todo dia, era quase que na maioria da semana. Eu falei, isso significa o quê? É para continuar com esse tema? Não entendi ainda. Ela, não, sem dúvida, fale. Ok, maravilha. Então a gente pega lá, começa a ler o tema. E que tipo de reflexão nos traz? E pelo menos assim, na minha linha de conduta, é isso que eu vou repartir com vocês. Absolutamente nenhuma pretensão de ensinamento ou de revelação, mas de parar para pensar sobre o que a leitura me trouxe, e aí eu divido com vocês nesse momento. E aí pega um pedaço de que a Séries falou logo aqui no início, quando falava do CD, Carinhos da Alma, isso? Carinhos da Alma. Quando ela falou assim, poxa, eu tenho, e aí a gente é espírito imperfeito ainda, então a gente tem aquele dia que a gente não está bem, aquele dia que a gente está bem. Mas se a gente parar para pensar hoje, não somente em nós, mas nas pessoas que nos cercam e na psicosfera que a gente vive hoje, tem aquele dia que você não está bem, tem aquele outro que você também não está bem, tem aquele outro que você também não está bem, até que você percebe que alguma coisa você tem que fazer para ficar bem, porque senão é do mal para pior. E aí talvez um CD desse ajude, uma leitura como essa daqui. Mas essa leitura feita assim, a bate-pronto, ela te dá uma outra impressão. Porque primeiro tem essa afirmação de que será dado mais para aquele que tem, como será retirado o pouco que tem daquele que não tem. Você fala, mas não parece assim na leitura fria ser uma coisa muito justa. Não combina com Jesus. Não é por aí, tem alguma coisa errada. Aí você lê de novo, e aí você entra na leitura e vai descobrindo algumas coisinhas a mais. Primeiramente, essa passagem dentro do capítulo que já eu mostro para vocês, na verdade é intitulada, assinada como Espírito Amigo, nos revelado hoje de uma forma humilde, assinado por Joana. Joana tem duas contribuições no Evangelho, principalmente, além de fazer parte do grupo de espíritos aos quais o Allan Kardec consulta, mas no capítulo 9, nos de brandos e pacíficos, bem-aventurados os brandos e pacíficos, ela disserta sobre paciência, e neste capítulo ela fala exatamente sobre este tema aqui. Então a coisa fica um pouquinho mais interessante e você já abre aí uma vertente para ver como é que Joana enxerga esse assunto. Eu nunca me acostumo. Oi. Então a gente está exatamente agora no capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos. Antes de falar sobre esse primeiro título, como eu sempre gosto de fazer, eu gosto de ver o capítulo que vem antes e o capítulo que vem depois. Dentro daquela máxima de que o acaso não existe, então eu acredito que a ordem do sumário do Evangelho não deve ter sido feita ao acaso. Então, o primeiro capítulo antes primeiro do chamamento, existe ali um recado de dever próprio de buscar a perfeição. Para que tenha condição não de ser chamado, porque chamado todos somos. Todos somos filhos de Deus, então todos somos chamados. Mas na condição de podermos escutar o chamado. Chamado talvez seja feito todo dia. O problema é se a gente tem ouvidos de escutar e se a gente consegue entender esse chamamento. Então essa é a primeira condição. E aí a gente entra no muitos chamados e poucos escolhidos. E aí vocês vão reconhecer logo na primeira passagem que é a parábola
mais uma parábola de Jesus, esta no caso do festim de núpcias. E a gente começa a entender ali, ler, isso aí é um outro bate-papo que pode deixar reservado para um outro dia, mas aquela condição de que todos são convidados, mas nem todos estão em condições ou têm condições de participar deste banquete. Não por uma seleção, como se Jesus fosse um porteiro de boate que decide você entra ou você não entra. Na verdade, essa decisão é tomada por cada um de nós, que ficamos na fila de entrada, mas não assumimos uma postura condizente para participar da festa que a gente aguarda. Então, na verdade, aqui ele não está colocando como um aviso de segregação, absolutamente. É constatação. E é com pesar que ele relata essa parábola que, infelizmente, nem todos poderão participar por opção própria, não por determinação terceira. E aí vai para a porta estreita, mesma coisa, a questão de que na vida a gente tem, e a gente é assediado e é ofertado para a gente vários caminhos, várias possibilidades, e aí o nosso livre-arbítrio vai fazer a nossa escolha, e a porta estreita é aquela mais difícil de entrar, mais apertada para passar, mas que normalmente é aquela que deveria ser realmente reservada para nós. Que não normalmente o caminho da facilidade, que é a porta larga, deveria ser a nossa escolha, mas que muitas vezes, por N razões que trazemos para essa situação, a gente acaba tomando uma decisão não muito acertada. Aqueles que dizem Senhor, 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 não entrarão todos no reino dos céus. Poxa, como assim? De novo, Jesus colocando uma condição de que não ajudará a todos? Absolutamente. Porque alguns terão apenas boca para falar, mas não terão coração para sentir. Na hora do aperto a gente vai chamar, mas a pergunta é: o quanto que esta passagem, o quanto que esta situação que nos fez chamar ajuda, nos transformou para depois? Ou será que depois do socorro chegado, a gente não volta para aquele mesmo outro caminho, para aquela mesma outra vida que a gente levava? E quando ele fala de adentrar o reino dos céus, bom, se somos centelha divina, o reino dos céus está dentro de nós. Então a gente pode entrar, se é que a gente já não está dentro dele, há muito tempo. Mas a gente não percebe. Então isso aqui não é um lugar físico terceiro, mas é o próprio reino que temos dentro de cada um de nós, que nasceu conosco na nossa criação, mas que com o passar das vivências e existências a gente vai se distanciando, ou pelo menos não enxergando e não sentindo isso dentro de nós. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então aquele que foi muito dado, mais será cobrado. E aí a gente pode pensar tanto na questão da informação, como na questão do material. E a gente começa a perceber que em termos de materiais, não existe nada de pecaminoso na riqueza que você começa a juntar, que provém do seu trabalho. Então o problema não é a riqueza que vem, e sim a destinação que você dá a ela, o uso que você dá a ela. A mesma coisa é o conhecimento. O conhecimento que vem, talvez para alguns seja mais fácil adquirir esse conhecimento do que para outros. Talvez esse conhecimento chegue para alguns num momento mais propício do que para outros. Mas ok, não é isso que importa. O que importa é, a partir da adquirência deste conhecimento, o que nós fazemos? Então, quando ele diz que muito será cobrado, é a velha máxima que a gente sabe, que aquele que peca sabendo o verdadeiro motivo daquilo chamar-se pecado, na verdade pecou duas vezes. Não peca pelo desconhecimento, mas pega pela insistência na má tendência, como Paulo colocou aí no final da sua leitura, das suas más inclinações. E aí chegamos na parte que a gente vai abordar hoje, que é essa instrução dos Espíritos, que dar-se-á àquele que tem, e fecha esse capítulo, reconhece o cristão pelas suas obras. E ele encerra da mesma forma que começa. Muitos chamados, poucos escolhidos, ou seja, é sua decisão de se colocar numa posição de escolha.
Da mesma forma, reconhece-se o cristão pelas suas obras, ou seja, um chamamento para a ação. O cristão é reconhecido pela ação. E pela ação coerente com a informação que ele recebeu e recebe todos os dias. Então, o que fazemos com aquilo que recebemos? Então, vamos lá. A passagem inicia exatamente essa passagem do muitos chamados, poucos escolhidos, instrução dos Espíritos. Vamos lá. Então, só ler para vocês e depois a gente vai mergulhar aí em algumas reflexões. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram a Jesus: por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: é porque a vós outros foi dado o conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque àquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo, nada veem, ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos, e nada entendereis. Olharei com os vossos olhos, e nada vereis. E isso está em Mateus 13, de 10 a 14. Tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida que vos houverdes servido para medir os outros. E ainda se vos acrescentará, pois aos que já têm, dar-se-á, e aos que não têm, até o que têm, lhes tirará. Em São Marcos 4, 24 a 25. Bom, como toda leitura, rapidinho assim a gente não pega, então a gente vai quebrando ela em alguns pedaços, frase a frase, parágrafo a parágrafo, tentando aí buscar a melhor compreensão possível, até muito em prol, quer dizer, é quase que impossível a pessoa que vem aqui falar para vocês se isentar de qualquer tipo de filtro pessoal. Então é claro que a gente tenta, ao pé da letra, analisar uma leitura evangélica como essa, mas a depender do momento que você passa, daquilo que você enxerga e de como você interpreta, existe um quê de depoimento pessoal em cada uma dessas explicações que advém aí da experiência vivida de cada um. Então, nessa passagem de que, porque aquele que já tem, mais se lhe dará. Então, se iniciando ali um ciclo virtuoso, daquele que já tem, mais poderá juntar, e da outra forma, aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. Então, a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar é o seguinte: como assim? Tem o quê? Eu já entendi aqui a questão de dar e de tirar. Já entendi também que não tem nada a ver com a justiça divina. Então, deve ter uma outra interpretação. Então, vamos a outra parte ali do texto, que é o que tem. Como assim o que tem? Ao que ele se refere? Então, obviamente, a gente tem aqui a questão material, mas a gente entende, e a gente sabe disso, de que conosco não irá após essa vivência. Que aquilo que acumularmos em material no plano terrestre, não teremos condições de levar para o plano espiritual. E isso para alguns pode ser um fato já consumado, como para outros pode ser um verdadeiro delírio, ter que partir para um outro plano, se desfazendo daquilo que ele tem certeza por direito ter adquirido. Então aí vai ser com o estado de consciência de cada um. Mas a gente sabe que no famoso ditado, caixão não tem gaveta. Então a gente não vai conseguir levar. Então, mesmo aquilo pouco que você tenha, esse pouco vai ficar. Pouco ou muito. Mas que muito então será acumulado? O muito que será acumulado será o outro lado do seu crescimento, que não é simplesmente o crescimento intelectual, não é simplesmente o crescimento material. É o crescimento moral. Mas na verdade, para a gente dizer que eu tenho que olhar para a última partezinha desse capítulo do Evangelho e ver que o verdadeiro cristão se reconhece por suas obras e não pelo nível de conhecimento.
Então não basta só falar, não basta ter decorado cada uma das obras, não basta ter decorado cada uma das passagens. Aliás, bem melhor seria não tê-las decorado, mas tê-las quase que em integridade sendo praticado. Então a verdade é, por quanto tempo ainda algumas informações vão chegar até nós, de um jeito ou de outro chegarão, mesmo que seja aquela pessoa chata que insiste em falar com você sobre certas coisas que você já demonstrou não ter muito interesse. Ou até para nós que estamos aqui, quantas coisas vão entrar pelo da direita e vão sair pelo da esquerda. Ou dependendo da nossa psicosfera de pensamento, ele nem entre, ele apenas circule. Porque a gente já tem um campo de força aqui que nos torna imune a qualquer tipo de aviso para o bem que possa vir. Então é exatamente esse ponto que ele começa a colocar. Essa verdadeira aquisição para o Espírito. Porque quem perde, quem tira, não é o homem que perde, nem é Jesus que tira. Quem acumula ou quem perde, na verdade, é o Espírito, que se abre ao conhecimento ou que se fecha e ainda prefere permanecer em determinados comportamentos, pensamentos, atitudes, como sempre fez. Durante algumas reflexões que tem disponíveis na internet, na literatura, sobre esse tema, se fala muito sobre a parábola dos talentos, que eu garanto que a maioria esmagadora aqui já deve conhecer. Então, desde o trabalhador que recebeu os talentos e os gastou e tentou multiplicá-los, até o terceiro que guardou com medo do seu senhor e que no retorno ele pudesse dar integralmente, olha, pronto, está aqui tudo que o senhor deixou, está aqui bonitinho, mas eu não deixei tudo aqui bonitinho com você para que ficasse igual, eu deixei com você para que fosse multiplicado. Toda aquela questão, a gente fala sobre talentos, e aí a gente para pensar o seguinte: que talentos vieram para essa vida comigo? Partindo do pressuposto que essa existência, muito provavelmente, não é a nossa primeira. Provavelmente não será a última. Parabéns para aqueles que já foram. Mas o que já trouxe com a gente? O que já veio? O nosso dom, o nosso próprio talento, como costuma se dizer, a nossa inclinação. Coisas que são reveladas na infância e que você começa, nossa, como é que pode, né? Uma criança já tem uma atitude como essa, já tem um conhecimento, uma habilidade como essa. Então são esses talentos que a gente já traz, são os nossos pequenos tesouros e os talentos que nós acumulamos nesta vivência. E essa semana, na terça-feira também, né? Então a terça-feira começou com o WhatsApp lá da Loura e se prolongou em outras emoções aí ao longo do dia, em virtude lá do meu trabalho. Mas uma das frases que eu escutei lá foi muito bacana, porque disse assim: gente, temos que insistir, porque bons hábitos e maus hábitos são todos fruto de treinamento. É o que você cabe e o que você escolhe fazer e treinar no teu dia a dia. E a gente começa a ver que a gente começa a ficar muito bom em certas coisas, inclusive nas que não prestam. De tanto que a gente treina todo dia. Então, se eu consigo treinar na questão da maledicência, eu me torno um fofoqueiro de primeira classe. Eu começo a criar tanta história e tão coerente que eu convenço qualquer um. Eu sou tão rápido que mesmo quando o acontecimento está na sua metade, eu já presumo a história toda. Então isso é uma habilidade. Se a gente pudesse concentrar toda essa energia e toda essa capacidade para o bem, o quanto que isso não seria melhor para a gente em termos de talentos acumulados, em termos de riquezas que seriam multiplicadas dentro de nós. Mas, infelizmente, a gente se deixa levar aí na maré da vida. E aí, durante esse dia, nessa terça-feira, fizemos lá uma atividade corporativa com a empresa em que nós fomos para dentro de uma das unidades do Senac em São Paulo. E era uma surpresa, inclusive, para mim. E tivemos um café da manhã diferente. Então dividimos o grupo lá em 3 times. Um time colocou uma venda nos olhos, o outro time botou suas mãos atadas atrás e o outro time tampou completamente os ouvidos. E esses 3 times adentraram uma sala de café da manhã servido. E todos estavam sem tomar café da manhã.
né? Porque a atividade foi chegar no aeroporto, vamos direto para lá. Então, todo mundo tinha um café da manhã. Então, no primeiro momento, você deve imaginar, pô, que legal, a gente vai se ajudar, né? Porque eu não estou vendo, mas eu tenho mãos. E posso ajudar aquele que não tem as mãos, mas está vendo. Mas aí você já tem um sentimento de confiança um no outro, porque não é o meu caso, eu não tomo café, mas para aqueles que tomam café quentinho, ser servido pelo outro que você não está vendo quem é, vai que por ironia do destino te ajuntou aquele que você não se dá muito bem no trabalho. Ele fala assim, não, pode beber, tá tranquilo. Né? Vai num só, não gole só. Então você tem um pouquinho daquela confiança ali entre eles, mas uma coisa mais bacana. A gente foi ajudado durante todo o tempo, não por aqueles que provisoriamente, como nós, estávamos ali cerceados de algum tipo de sentido. Aqueles que por acaso ou já vieram para essa vida dessa forma, ou durante a vida adquiriram esse tipo de limitação. E aí, essa foi a grande pancada da manhã de terça-feira. Porque a gente já sabe, a gente vê na televisão, a gente já participou, a gente às vezes tem isso muito próximo de nós, da nossa família. Mas toda vez que você se vê imerso numa situação como essa, a primeira coisa que começa a vir à cabeça, e pelo menos eu pude constatar conversando com as pessoas, entre vários aprendizados, o primeiro que vem é como que a gente se acha tão pequeno nos problemas que a gente coloca para a nossa vida. Quanto que a gente não tem conta dos talentos que a gente tem. Só no momento que a gente se depara com uma pessoa que, em princípio, não tem, mas se sente muito mais completa que você. E a coisa foi acontecendo. E cada depoimento, e cada história, e nada muito assim, romântico, muito emocionante, não. Uma coisa bem profissional. Então, cada um daqueles irmãos que estavam ali colocando, até que chega uma deficiente visual, 100%, e diz o seguinte, ela tem uma empresa de coffee breaks, de buffet, ela aprendeu esse ofício no Senac, e estava ali conversando, e ela falou assim, gente, olha só, entendam de coração, toda vez que eu conto a minha atividade, né, de onde que eu vim, onde é que eu estou, o que eu mais escuto das pessoas é, parabéns, pô, que bacana, mas eu não quero elogios, eu quero confiança. Eu quero que pessoas possam confiar que eu tenho condições de fazer um bom trabalho. Que essa limitação é uma limitação superada, talvez até por outras que eu desenvolvi e potencializei para poder compensar esta limitação que eu tenho. Mas eu preciso que a sociedade confie e me dê esse espaço. E a gente conversava sobre isso porque o mote para a empresa era a questão da diversidade. E a gente pegou ali uma das diversidades, que é conviver com uma pessoa que não tem as mesmas faculdades que a sua. Mas existem várias outras diversidades, a de idade, por exemplo. O mais idoso e o mais jovem. Existe da cor da pele, da orientação sexual, da religião, da nação. Então são várias as diversidades e que a gente às vezes é colocado à prova de ter que conviver. E essa empresa, por uma condição até colocada pelo governo de cota de inclusão, tinha essas pessoas fazendo parte dos seus quadros efetivos lá de trabalho. Então passaram por isso para que a gente pudesse depois contextualizar, conversar, mas que tipo assim, vamos fazer disso assim uma alavanca e não um problema para a nossa vida, porque tem gente assim que é engraçado, né, que perguntava assim, quando estava diante de um autista, por exemplo, ou de um síndrome de Down, mas como é que eu pergunto o nome dele? E a orientadora assim, ó, qual o seu nome? Então as pessoas parecem que se veem diante de uma situação, gente, talvez aquela pessoa ali tenha tanto para passar para você, tenha tanto para ensinar para você, que talvez ao final disso você fale assim, olha, eu acho que está errado a denominação que foi dado, como você deficiente e eu completo. Eu acho que inverteram os papéis. E é exatamente esse primeiro cutucar que, talvez não por coincidência, chega ali o tema para conversar com vocês com relação ao conteúdo e à vivência que eu estava ali passando. Se a gente se toca realmente dos talentos que tem e aproveita desses talentos para que a gente possa multiplicar e se encontrar em abundância. E o que é essa abundância em relação aos talentos que você trouxe para essa vida, somado aos que você acumulou? A chamada realização. A chamada sensação de dever cumprido.
Pois o que eu trouxe na mala, eu utilizei, não foi peso apenas, mas foi utilizado durante a viagem, e aquilo que eu pude adquirir, mas que sinceramente me servirá para a próxima jornada que eu vou fazer. Porque eu vou ter que me livrar daquilo que for peso e não for útil. Então qual é a utilidade que eu estou dando para a minha vida? Qual é a diferença que eu estou fazendo, por onde e por quem eu estou passando? E aí eu vi essa afirmação, que foi colocada exatamente lá. Que o universo e a natureza, ou a natureza e o universo, em movimento contínuo, ou seja, não para. Nada está estacionado. Tudo está em movimento. Então, como uma passagenzinha da música, o que se viu há 1 minuto não é mais igual. Mas ele devolve para você, na mesma intensidade, como se fosse uma bolinha de borracha, na ação e reação, o que você joga, você recebe de volta. Então a gente já pode começar a parar para pensar o seguinte: o que eu estou recebendo hoje, e eu não vou responder ainda, porque a gente vai falar um pouquinho mais à frente disso, mas o que eu estou recebendo hoje da vida, que de repente eu não me conformo até. Está me doendo o que essa vida está trazendo para mim. Então a primeira reflexão que a leitura traz para a gente, e o que tiver relacionado a ela traz também, é: pare e pense. Antes, sobre o que você está recebendo, a pergunta é o que você está oferecendo. E aí vai ter uma segunda pergunta, que é: será que o que você está recebendo realmente é tão ruim? Ou a sua ainda viciada forma de olhar não dá o devido valor? E aí, me vem aí algumas reflexões, que eu não consegui fechar nenhuma delas. São 6. E aí divido com vocês. Parei para pensar nessa questão da ação e reação. E a gente acaba formando aí uma contabilidade. Uma contabilidade do tipo overnight. Os mais jovens não fazem a menor ideia do que é isso, mas assim, já tivemos isso. Espetáculo, né? Naquela época, o projeto era Meus Juros, Minha Vida. Né? Não é Minha Casa, Minha Vida, né? Porque qualquer dinheiro aplicado numa inflação de 86% ao mês, melhor é não adquirir nada, deixar aplicado e vamos ganhar de juros e vamos viver pro resto da vida nessa brincadeira. Mas a gente acaba botando essa contabilidade aí com o outro lado espiritual. Por que eu digo overnight? Porque o que a gente está fazendo hoje, e estava aqui a Séries há 30 minutos atrás, pedindo ajuda, falando da participação, e a gente se prontifica a fazer, e aí sábado que vem, dia 8, eu contribuí para a festa, eu vim para a festa, eu participei da festa. A pergunta é: dia 10, segunda-feira, não recebi nada de volta ainda. Está a mesma coisa a minha vida. Aliás, vou até te dizer uma coisa, de certo modo até deu uma pioradinha, o que não se torna justo. Então é essa contabilidade. Aí a gente vai para o Evangelho e por acaso esbarra na página que a mão esquerda não pode ver o que a mão direita está fazendo. Então você já vê, tipo assim, olha, você não tem que fazer já pensando no algo em troca. Então já começou errado. E às vezes o algo em troca não vem assim overnight, entendeu? E aí pulou o final de semana porque não era dia útil. Então no primeiro dia útil já vem creditado na tua conta. Não rola, não rola. Então não faça pensando assim. E aí o Paulo faz a nossa leitura do preparo aqui, falou exatamente disso, né? De como a gente se coloca para o trabalho. Não há a menor dúvida de que ainda estamos trabalhando e pior, muito pior seria a inércia. Pelo menos estou trabalhando. Mas se eu estou trabalhando com a mão, com o braço, com a cabeça e com o olho, mas por dentro estou, que droga, não é aqui que eu queria estar? Estou aqui por peso de consciência, estou aqui porque não aguento mais fulano falar que eu tinha que vir, então pelo menos eu venho e ele para de falar. Se é assim que eu estou por dentro, desculpa, mas você não está acumulando nenhum tipo de riqueza. Pelo contrário, está perdendo tempo da tua vida. Não perdendo tempo no sentido de não fazer nada, mas de não fazer exatamente aquilo que poderia fazer você ser diferente. Então é claro que ninguém aqui é... Bom, ninguém não, que eu não posso usar, eu posso também fazer esse julgamento, mas eu
não estou na condição de missionário, né? De que acordo pensando no próximo, no bem e no Pai Celestial e durmo assim, e durante todo o tempo me sinto concentrado nisso. Não, a gente escorrega. Mas é por isso que a gente está aqui. Então é aquela velha coisa, né? Já viram aquele novo brinquedinho lá, o hand spinner? Né? Que fica lá, aquela coisinha que o pessoal fica rodando. Pois é, do mesmo jeito que aquilo ali foi criado com uma finalidade, né? De poder trazer concentração, principalmente para algumas crianças que têm problema de concentração, então aquilo ali pelo menos dá foco. Se eu preciso às vezes de uma muleta como essa para me dar foco, às vezes na minha vida eu também preciso de uma muleta que pode ser, por exemplo, vir para uma casa como essa, frequentar um curso, participar de um trabalho, realizar uma doação, principalmente aquela que me envolve, que não seja aquela simplesmente passiva, que já é alguma coisa, mas não tem a grandiosidade que poderia ter aquela oportunidade, que é realmente entrar, de me integrar naquela atividade, de me entregar para aquela atividade. Talvez eu precise disso para puxar foco, porque se me deixar lá do lado de fora, a cabeça voa, e aí esse macaco que tem aqui dentro, chamado pensamento, vai para tudo que é lado. Então talvez eu precise realmente estar inserido, ainda preciso ser catequizado dessa forma. Assuma! Isso é de uma humildade pedagógica fantástica. Você se reconhecer e saber o que você precisa de ajuda para esse teu estágio. Pode ser que amanhã você já não precise tanto assim. Mas talvez eu tenha que ler, talvez eu tenha que conversar, talvez eu tenha que estar inserido num meio como esse, para que eu possa realmente o quê? Conseguir uma ação e uma reação melhor. Conseguir agir e receber de volta algo melhor. Fazer valer cada um dos meus esforços. E aí veio a segunda reflexão. O que a gente busca versus o que a gente oferece? Quantas vezes a gente só quer ver a mudança, né? Então não vou entrar aqui naqueles papos de Facebook, seja a mudança, não é que é? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. E aí tem horas que Gandhi assina, tem horas que outro assina, quer dizer, cada um. Mas a verdade é isso, é que muitas vezes a gente quer ver lá fora uma coisa que a gente não está disposto a fazer na gente. Então parece chato o papo, mas eu acho que esse é definitivo. Não que absolutamente quem está falando para vocês aqui seja diferente do que eu estou chamando a atenção. Pelo contrário. Vou usar aqui uma frase que escutei do Rossandro. O ouvido mais próximo de quem fala é exatamente eu mesmo. Então estou falando para mim mesmo. Não dá para a gente exigir do nosso governante uma atitude que numa proporção muito menor, eu não vou estar nem maior, diferente, nós também temos. Da fila que furamos, do estacionamento errado, da viagem para o exterior, e eu trago dentro da mala, torcendo para que a luz verde seja acesa, porque, pô, vai ficar muito caro esse imposto, e eu não estou podendo. Se não está podendo, não compra. Mas de todas as brechinhas que a gente vive buscando, e regateando, e negociando, você conhece alguém da empresa? Será que não conseguiria dar um jeito para mim? Pô, eu tenho uma pessoa que está precisando. Bom, você tem, mais 14 milhões estão precisando também. Mas se a gente conhece, a gente vai lá e tenta influenciar. Mas isso não é tráfico de influência. Tráfico de influência quem faz é governo. Eu não faço tráfico de influência. Que isso? Pelo amor de Deus. Não, é sim. Isso é suborno, isso é corrupção. Esse é o nome que se tem. Só que com a gente é um pouco diferente. Então talvez o que a vida esteja mostrando para a gente é que talvez esteja um pouco mais difícil para conseguir, porque existe uma coisa chamada meritocracia. E Papai do Céu, na sua eterna bondade, está entendendo o seguinte: se eu te der, eu não estou ajudando a te formar, eu estou ajudando a te deformar. Igualzinho que a gente faz quando a gente é pai e mãe, que a gente sabe que aquele filho ou filha que está pedindo não tem maturidade para ter aquilo que ele está pedindo. Então é melhor que eu não dê, porque ele não vai fazer bom uso, ele não tem maturidade para isso. Então, por amor, eu digo não. É igualzinho ao pai. Mas aqui, a gente, como filhinho mimado, não se conforma de não receber. Mas não para pensar se a gente oferece. A gente quer que as pessoas tenham paciência para com os nossos erros. A pergunta é: eu tenho para com os outros? Eu quero ser compreendido, eu quero ser ajudado, eu quero ser acariciado quando eu estou carente. E eu estou pronto para fazer isso?
Melhor coisa do mundo, quando a gente está nesse diazinho mal, como a Sérgio falou, e a gente consegue chegar, alguém que ligue para a gente. Alguém que chegue do lado da gente para não falar nada, só fazer carinho. Estou carente mesmo. A notícia que eu posso dar para vocês. Todo domingo aqui na casa, tem mais ou menos esse mesmo salão aqui de uma porção de gente carente. Que a tua caridade pode ser só uma, 2 orelhas. Mas a cama está tão boa. Eu até ia vir amanhã, mas fiquei sabendo que vai virar o tempo e vai vir um friozinho. Jesus amado, eu só penso no meu edredom. Brabo, né? Acordar cedinho para vir para cá. É o que a gente está oferecendo. É o que você está se dispondo a fazer. Gente, isso não tem a menor cobrança. Não, tem que fazer. Porque se não fizer, vai arder no mármore. Não, não, não. Absolutamente. Só estou dizendo o seguinte, só não fica reclamando, porque também não é justo. Não quer fazer? Numa boa. Espera o seu tempo. Mas não fica sem fazer e pedindo que seja feito para com você. É só isso. Complicado. Não é fácil, não. Tenho certeza que amanhã de manhã, quando acordar, eu vou pensar, pô... E vai estar chovendo. E o barulhinho, tem, né? Friozinho. O que desejamos do outro versus o que damos ao outro. Então as pessoas são implicantes conosco. E é engraçado que às vezes eu paro para pensar que tem coisas que acontecem com você no trabalho, por exemplo, daquela determinada pessoa, mas mais ninguém. E isso fica estranho, porque quando você vai conversar com algumas pessoas, você fala assim, cara, é impressionante, fulano é chato, né? Você fala assim, não, comigo não. E aí quando o terceiro te fala isso, em vez de você parar e pensar assim, opa, algo estranho. Pô, não é com 3, é só comigo? Será que é tão pessoal assim? A gente nem se conhecia. Não, você pensa o seguinte, então aguarde que você vai conhecer quem é. Então você roga a praga para a pessoa que mais 3 venham para o teu time, entendeu? Dos implicados pelo fulano. Mas o que eu estou oferecendo para esse meu irmão? E aí nessa hora, isso sempre foi uma coisa que até na igreja, quando eu escutava, me parava para pensar assim, né? Então Paulo também falou aqui na leitura dele, né? Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Eu tenho que parar para pensar nesse amar ao próximo como a mim mesmo. Não fazer ao próximo aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo e vice-versa, fazer ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito comigo. Mas nós somos diferentes. Cada um de nós. Cada um aqui tem o íris do olho, tem uma digital, é diferente. Não tem como garantir que aquilo que me agrada, agrada você também. Que aquilo que me agrada na intensidade que me agrada, te agrada também. Ou vice-versa, aquilo que me incomoda também te incomoda. Ou aquilo que me incomoda na intensidade que me incomoda, te incomoda também. Mas já, ok. Tá tão bom a conversa. Então olha só. Então não dá para garantir isso. Então a melhor forma que a gente tem primeiro é de se conhecer, ok? Vamos resolver a nossa vida. E vamos ficar um pouquinho mais interessado em entender, compreender o outro. Porque se realmente eu quero, numa missão divina, né? Num mandamento divino, amar o próximo como a mim mesmo, entre várias outras vertentes e várias outras significações, que tal conhecer o outro, entender o outro, para estar pronto para atender esse outro? Porque a gente vai lotado de coisa para oferecer, mas não era exatamente aquilo que a pessoa queria receber. E ela, na mais profunda sinceridade, obrigado, mas não era isso. Caramba, mas que desfeita. Eu me esforço aqui fazendo tudo isso por você e é isso que você me retorna. E ela de novo, naquela tremenda sinceridade, numa voz baixinha, diz assim, mas você fez porque quis, eu não pedi. Aí é o teu tiro de misericórdia. Você fala assim, não, aí já está demais. Aí você já está merecendo quase que apanhar. Eu estou fazendo tudo isso, você ainda vem e fala, poxa, eu tive essa iniciativa. Ok, mas não precisava tudo isso. Não era exatamente isso. Então, se a gente realmente quer atender o outro, se a gente quer agradar o outro, quer ajudar o outro, que tal se a gente parasse para pensar
no que estamos fazendo e no significado do que estamos fazendo, como isso se reflete dentro do outro. O que precisamos versus o que temos. Então isso tem um pouquinho a ver da terça-feira lá. A gente reclama do que tem e a gente se depara com gente que tem, em princípio, muito menos. E não reclama de absolutamente nada. Faz piada o tempo todo. Brinca o tempo todo. De uma felicidade de dar inveja. Talvez porque ela tenha chegado à conclusão, de uma forma mais dura, e que bom que ela está tentando te mostrar e te ensinar, de que, cara, é uma decisão ser feliz, não é uma situação. Então, você pode ter tudo e estar extremamente infeliz. Como você pode não ter nada e estar realizado. E se a gente for olhar no aspecto material, o exemplo, tudo bem, a gente puxa o exemplo como Jesus, você fala, nossa, mas está tão distante de mim. Mas ok, é nesse caminho de purificação que a gente está caminhando. A gente não tem figura de Jesus deprimido. E ele tinha tão pouco, materialmente falando. Não encontra ele choramingando pelos cantos. Estava ali fazendo reto o que tinha que fazer, missão dada e missão cumprida, e vamos nessa. Ponto número 4. O que recebemos versus o que reconhecemos. Será que a gente tem noção realmente dessa herança, desse inventário que foi feito para a gente? E a parte da herança que nós estamos recebendo em vida, do lado espiritual e do lado material? Será que eu tenho realmente noção? Ou se eu vivo no eterno estado de carência, de vazio? E aí eu quero aquela coisa, e quando eu consigo aquela coisa, mas eu queria aquela outra. Eu estou sempre na busca e nunca estou satisfeito, nunca estou completo. Então, sinceramente, esse não é um problema material para ser resolvido. Freia esse carro porque essa rota aí é rota de colisão. Porque não vai ter fim. Quanto mais eu tenho, mais eu quero, mais incompleto eu me sinto, mais insatisfeito. Ou seja, não consigo me realizar nunca. Seja onde, com quem e com quem eu tenho. Então talvez a gente tenha que parar e olhar para a volta da gente e ver o que a gente tem e ver se realmente eu tenho noção do que eu tenho. A melhor forma que tem para você reconhecer alguma coisa é você ter parâmetro. Como é que eu preciso que estou mais gordinho? Quando eu fico do lado do Paulo. Tá no shape, tá bacana. Oh, todo trabalhado, tá bem. Madrinha, tá muito bem. Aí eu vejo, pô, tem uns terrenos a mais aqui que tinha que lotear e vender. Então eu preciso de um parâmetro. Então ótimo. Olha para a tua rua, olha para o teu bairro. Se graças a Deus você está afortunado de viver num lugar que os parâmetros são até mais altos, isso é bom porque te puxa para cima. O que não falta é lugar para você visitar e conhecer de quem tem menos. E aí talvez você reconheça, puxa, eu pensei que era pouco que eu tinha. Nossa, é uma fortuna. Se a gente parar para pensar, quando a Sérgio fala assim, não, famílias que vivem abaixo da linha de miséria. Sérgio, por curiosidade, qual é a linha que define miséria? E chegar à conclusão de que pessoas vivem, não é só se alimentam, vivem com menos de R$2 por dia. Vivem. E aí você bota moradia, bota imposto, bota comida, bota remédio, bota tudo nessa conta aí. Não fecha a conta, óbvio. Ok? Então a gente precisa talvez buscar um parâmetro para ver realmente enxergar e ver que, pô, caramba, tem ali um extintor, tem aqui planta, tem aqui carpete. Começar a realmente reconhecer o que a gente tem em volta. E por último, o que nós pedimos versus o que nós agradecemos. Sempre, assim, dia sim, dia não, se não dia sim e outro também. A gente escuta isso aqui na casa. Oração não tem fórmula. Oração não tem gabarito. Tem até algumas sugestões aqui no final do Evangelho, né? Porque a gente estiver menos inspirado, a gente pode se inspirar. Mas não precisa ter palavra certa, frase certa. Abre a boca e fala o que o teu coração está cheio. Conversa. Mais um lembrete que é dado, tipo assim, olha, conselho da espiritualidade. Segue. Procura agradecer mais do que pedir. Numa relação quase que de 80-20.
ver como é que está a prece da gente. Às vezes está 80-20, mas de pedido. A gente até agradece, mas fala assim, poxa, mas tá brabo. Estou fazendo a minha parte, faz a sua também aí, Papai do Céu. Me ajuda aí porque tá feia a coisa. Ou seja, gente, é uma leitura curtinha, na verdade é uma instrução dos Espíritos, e que acabou vindo aqui esse toró de ideias na minha cabeça, e que eu achei legal compartilhar com vocês, principalmente nessa época que a gente está vivendo. Que a gente precisa de tanta ajuda e tem tanta gente também precisando da nossa ajuda. Vamos ver o que a gente pode fazer. A caminhada é grande pra caramba, não tenho a menor dúvida. Mas vamos começar com o primeiro passo. Vamos dar um. Eu não vou dar os 1000, nem sei se eu tenho condições nessa vida de dar os 1000. Mas vamos dar um. Então aquela velha coisa, né? Se a gente fizer uma coisinha que seja mínima cada um, mas só olhando para esse salão aqui, olha o tanto que a gente consegue fazer. Talvez a gente não tenha a noção de que o quanto que a gente possa fazer se a gente realmente der a mão para quem está do nosso lado esquerdo, direito, na frente e atrás. Ok? Obrigado pela atenção de vocês, um beijo no coração.